O apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, é uma figura central no cristianismo e uma das personalidades mais influentes na propagação da mensagem de Jesus Cristo no primeiro século. Nascido em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, por volta do ano 5 d.C., Paulo desempenhou um papel fundamental na formação e expansão das primeiras comunidades cristãs. Inicialmente, Paulo não era seguidor de Jesus, pelo contrário, ele era um fariseu zeloso e perseguidor dos cristãos. Sua notoriedade na perseguição aos seguidores do caminho, como o cristianismo era chamado inicialmente, mudou radicalmente durante uma viagem a Damasco. Nessa jornada, ele teve uma experiência extraordinária e transformadora. Segundo os relatos bíblicos, uma luz intensa o cercou, e ele ouviu a voz de Jesus, resultando na sua conversão ao cristianismo. A partir desse momento, Paulo dedicou sua vida a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, tornando-se um dos apóstolos mais ativos na expansão do cristianismo pelo mundo greco-romano. Suas epístolas, cartas escritas a várias comunidades cristãs, compõem uma parte significativa do Novo Testamento da Bíblia e são conhecidas por sua teologia profunda e conselhos pastorais. Paulo enfatizou a graça de Deus como meio de salvação e a importância da fé em Jesus Cristo. Suas viagens missionárias levaram-no a várias cidades do Império Romano, incluindo Corinto, Éfeso, Filipos e Roma, onde eventualmente foi martirizado por volta do ano 67 d.C. Além de suas contribuições teológicas, Paulo é lembrado por sua coragem, resiliência e paixão pela propagação da mensagem cristã. Seu legado perdura não apenas nas páginas da Bíblia, mas também na influência duradoura que teve na formação do cristianismo como o conhecemos hoje. O apóstolo Paulo é uma figura inspiradora e um exemplo de transformação através da graça divina. O início do ministério do apóstolo Paulo marca uma virada notável na história do cristianismo. Antes de se tornar um dos maiores propagadores do Evangelho, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso, um fariseu zeloso e perseguidor dos seguidores de Jesus. Sua transformação dramática ocorreu em uma jornada a Damasco, onde uma luz intensa o cercou, e ele ouviu a voz de Jesus. Essa experiência extraordinária mudou radicalmente a vida de Paulo. Cego por 3 dias após o encontro, ele foi curado por Ananias, um cristão em Damasco, que foi instruído por Deus a ajudar o ex-perseguidor. A visão restaurada de Paulo foi acompanhada por uma nova visão espiritual, e ele se converteu ao cristianismo. A partir desse momento, Paulo dedicou-se fervorosamente a entender e proclamar o evangelho que anteriormente procurava destruir. Sua primeira pregação pública ocorreu em Damasco, onde ele surpreendeu tanto os cristãos quanto os judeus ao proclamar Jesus como o Filho de Deus. Após essa fase inicial, Paulo retirou-se para a Arábia, onde dedicou tempo à comunhão com Deus e à compreensão mais profunda das verdades reveladas a ele. Seu retorno a Damasco foi seguido por uma fuga ousada em um cesto descendo pelas muralhas da cidade para escapar da perseguição. O início formal do ministério público de Paulo ocorreu em Antioquia, onde ele foi enviado, junto com Barnabé, em uma missão pela comunidade cristã local. Esse foi o ponto de partida de suas viagens missionárias que o levariam a inúmeras cidades do Império Romano, espalhando o Evangelho e estabelecendo comunidades cristãs. O ministério de Paulo foi marcado por uma profunda teologia e uma paixão inabalável pela salvação em Cristo. Suas epístolas, cartas escritas às comunidades cristãs, formam parte significativa do Novo Testamento e são tesouros de ensinamentos espirituais. O início do ministério de Paulo é uma narrativa de transformação notável, demonstrando o poder da graça divina para mudar os corações mais resistentes. Sua vida se tornou um testemunho poderoso da misericórdia de Deus, inspirando gerações futuras a se entregarem ao chamado de Cristo com coragem e dedicação.